Você é estudante de graduação, já fez uma iniciação científica ou está fazendo e sonha em seguir uma carreira acadêmica, já ouviu falar no programa Aristides Pacheco Leão de Estímulo a Vocações Científicas? Se não, vou te contar um pouquinho sobre o que é esse programa. O programa Aristides Pacheco Leão é um programa da Academia Brasileira de Ciências em parceria com a Fundação de Amparo de Pesquisa do Estado de São Paulo, que permite que estudantes de graduação realizem estágios de curta duração, entre 35 e 50 dias, em instituições científicas ao redor do Brasil, e funciona da seguinte maneira: se você é estudante de São Paulo, você tem a oportunidade de estagiar em instituições de pesquisas fora do estado de São Paulo, e se você é fora do estado de São Paulo, você tem a oportunidade de realizar esses estágios em instituições do estado de São Paulo. Eu fui uma das alunas selecionadas na edição de 2025-2026. Eu gostaria de compartilhar com vocês sobre como foi essa experiência e também um pouco dos meus resultados durante esses quase 2 meses de projeto, através de uma cartilha que eu desenvolvi como forma de divulgação científica. Me apresentando melhor e apresentando melhor minha pesquisa, né? Eu sou a Joyce, eu sou estudante de Engenharia Ambiental da Universidade Estadual de Campinas. E em Salvador, eu tive a oportunidade de desenvolver a pesquisa Estudo da ocorrência de mercúrio em diferentes organismos marinhos e biomonitores da Baía de Todos os Santos. E eu desenvolvi esse projeto na Universidade Senai Cimatec e na Universidade Federal da Bahia. Então, como eu trabalhei com mercúrio, o tema dessa cartilha é Mercúrio nos Oceanos, o que a biota marinha nos revela. Essa equipe, todo mundo foi extremamente essencial e importante para que esse projeto pudesse ter sido desenvolvido, e eu agradeço muito a todos eles. Então, nessa cartilha eu abordei um pouco sobre o que é o mercúrio, como o mercúrio chega ao ambiente marinho, sobre bioacumulação e biomagnificação, sobre os organismos bioindicadores, sobre a Baía de Todos os Santos e a Baía de Guanabara, e quem tornou tudo isso possível. Então, o que é o mercúrio, né? O mercúrio é um elemento químico que ocorre naturalmente no ambiente e ele é representado pelo símbolo Hg na tabela periódica. Ele pode existir em diferentes formas, como mercúrio metálico, mercúrio inorgânico e orgânico, sendo que o metilmercúrio é a forma mais tóxica e mais comum encontrado em ecossistemas aquáticos. E a exposição ao mercúrio pode causar diversos danos à vida humana e à vida marinha, incluindo prejuízos ao sistema nervoso, fraqueza muscular, e em casos mais graves pode levar a coma e ao óbito. Mas como que o mercúrio chega, nos oceanos, ao ambiente marinho? A gente tem diversas fontes de exposição, como fontes de exposição naturais, como queima de biomassa, vulcões, erosões, e fontes antropogênicas, como refino de óleo, refinarias de petróleo, processos industriais, efluentes domésticos e industriais, então atividades minerárias. E por mais que o mercúrio ocorra naturalmente no ambiente, são as atividades antropogênicas que estão aumentando muito a concentração e os níveis de mercúrio nos oceanos. Então, isso amplia muito os impactos sobre os ecossistemas marinhos. E quando esse mercúrio chega aos oceanos, ele pode se bioacumular ou se biomagnificar nos organismos. Então, eu trouxe esse esquema aqui para mostrar a diferença entre esses processos. Então, a bioacumulação é o processo pelo qual substâncias tóxicas, como o mercúrio, se acumulam nos organismos ao longo do tempo. E a biomagnificação é o aumento da concentração de um contaminante, como o mercúrio, em cada nível da cadeia alimentar. Como, por exemplo, esse peixe que está se alimentando de outros organismos que já estão contaminados por mercúrio. E para nós podermos avaliar o impacto desse mercúrio nos ecossistemas aquáticos, nos organismos, suas concentrações, nós podemos fazer o uso de organismos bioindicadores, que são organismos ou comunidades de organismos usados para avaliar a qualidade do ambiente. Então, em um estudo realizado na Baía de Todos os Santos e na Baía de Guanabara, avaliou-se a presença de mercúrio em diferentes organismos marinhos bioindicadores. Os organismos dessa página são os organismos utilizados nessa pesquisa. Então, tivemos assídeas, corais, ouriços do mar, esponjas do mar, ostra, alga e estrela do mar. Eu esqueci de comentar, mas os organismos que eu mostrei anteriormente foram analisados através de um analisador direto de mercúrio, que eu vou colocar a imagem aqui para vocês verem. E aqui, agora falando dos resultados, esse é um mapa da Baía de Todos os Santos,
Ela é a segunda maior baía do Brasil. Ela tem uma importância econômica, social, histórica muito importante. E os pontos vermelhos são os pontos onde foram coletados esses organismos. E também tem um pouco sobre as potenciais atividades poluidoras de mercúrio nessa região. Então, tem centros industriais e o Porto de Salvador e Aratu, por exemplo. Bem, nessa tabela branca estão os resultados das análises dos organismos que eu mostrei. Foi encontrado mercúrio em todos os organismos analisados e, como vocês podem perceber, varia bastante conforme o organismo, que eu vou comentar um pouquinho mais para frente dessa variação. Foi avaliado também a concentração de mercúrio em 3 amostras que foram coletadas na Baía de Guanabara, na Urca. Os resultados estão nessa tabela em azul e, como vocês podem ver, também foi encontrado mercúrio em todos os organismos analisados. E bem, como vocês puderam perceber, a concentração de mercúrio varia bastante, a depender do organismo analisado. Isso pode acontecer devido a diversos fatores, como a própria diferença física, das próprias características físicas do organismo, sobre as diferentes vias de exposição que esse organismo vai ter em relação ao mercúrio, sobre como esse mercúrio vai estar disponível no ambiente. Então, tudo isso influencia sobre como ele vai ser assimilado por esse organismo. Por isso, a importância da escolha certa de organismos para estudo de monitoramento ambiental. Por isso, também a importância do monitoramento ambiental contínuo e da integração entre pesquisa científica, gestão ambiental e políticas públicas para a proteção desses ecossistemas costeiros e da saúde da população. E por fim, eu gostaria de agradecer muito à ABC, à FAPESP, ao Senai, ao UFBA, a todo mundo que me recebeu, a todos os envolvidos nesse projeto. Foi uma experiência muito enriquecedora. A participação nesse programa reforçou ainda mais o meu interesse em desenvolver pesquisa de qualidade, em seguir a área acadêmica. Eu desenvolvi muito, não só academicamente, mas meu lado pessoal, meu lado profissional. Foi uma experiência enriquecedora e foi muito bom participar desse projeto.